Nós vamos da paz do Senhor Jesus. Amém. Nós não sou pregadora, vou falar um pouco do que eu estudei, um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. E assim que o Espírito Santo me dirigir nesta noite, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. O Evangelho que escreveu Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 9 e 10. Aleluia. Santo é o Senhor. Passei mal o dia todo, mas Deus sabe todas as coisas. Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 9 e 10, vai dizer assim: ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o seu servo enfermo. Pode assentar, fica à vontade. Não sei como cheguei nessa palavra, mas estudando, o Senhor me direcionou. E engraçado que eu fiz aqui uns esboços, e eu já tinha escrito o final, e o Senhor colocou um louvor no meu coração que encaixou perfeitamente. Eu falei: Jesus é tremendo, porque eu mesmo de mim não sei nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E essa palavra vem dizendo que Jesus estava, antes de entrar nessa palavra, Jesus estava ensinando por parábolas. E lá em Lucas, no seu capítulo 6, no seu versículo 41 e 42, diz assim, vai falar sobre julgar o próximo. Ele estava ensinando sobre essas parábolas. E ele diz: e por que atentas tu o cisco que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no seu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, não atentando mesmo na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem. E aí sim ajude o teu irmão a tirar o cisco do olho. Essas parábolas, elas são muito autoexplicativas, porque o Senhor vai dizendo: como posso eu ajudar o meu irmão? Como posso eu falar do meu irmão se eu não vivo aquilo? E antes de falar a palavra, ela é algo muito pesado, é uma responsabilidade muito grande. E eu dizia: Senhor Jesus, é forte. E como posso eu falar algo que eu não pratico? Então eu preciso sim praticar. Não adianta a gente ler, entender, compreender e não praticar. De nada adianta se nós não praticar. E Jesus continua falando, e ele vai continuar dizendo, ele vai dizer sobre a árvore do seu fruto, que vai dizer aqui em Lucas, no seu capítulo 43 ao 45, vai dizer assim: porque não há boa árvore que dá mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala a boca. E é lindo essa parábola dizer, porque eu estudando, eu pude perceber que a árvore, ela não tem como ela dar, uma árvore boa dar maus frutos, e também não tem como uma árvore má dar bons frutos. E eu fiquei pensando, e me veio à mente sobre as fontes. Não há como uma fonte ela jorrar água doce e ela jogar água salgada ao mesmo tempo.
nós temos que ter discernimento. Muitas das vezes a gente fala, às vezes a gente pega, a gente é falho, mas a gente tem que ter discernimento. O que a gente planta, o que a gente vai colher. Se a gente plantou milho, é aquele milho que a gente vai colher. E se a gente plantou uvas, é aquelas uvas. Não adianta você querer plantar milho e colher melancia, porque não é assim na palavra de Deus. E aí Jesus continua falando, e ele vai falar sobre a casa na rocha e a casa na areia. Aleluia! E aqui no seu capítulo 6, versículos 46. Olha só. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? E vem uma parábola completando a outra. Como assim? Né? Diz aqui, aquele que ouve as minhas palavras, a observa, vos mostrarei que é semelhante ao homem que plantou a casa nos alicerces. Mas aquele que ouve, entende, não pratica, é aquele que fez a casa na areia. Né? Eu estava estudando e me veio à mente, não adianta a gente fazer aquele castelo lindo perto da água, porque o mar vai vir, na hora que ele vir, vai se levar. Não adianta você construir um castelo maravilhoso. Não adianta. A gente não pode ser somente o exterior, nós temos que ser muito o interior. Deus vê no nosso interior. Mas entrando para a palavra que me chamou muita atenção no tema é a fé. E vai dizer essa palavra sobre esse centurião. Esse centurião, naquela época, era uma autoridade. E esse centurião, ele edificou a sinagoga para os judeus, né? Mas esse centurião, ele ouvia falar de Jesus, porque tinha os judeus que oravam lá. Porém, ele não conhecia, né? E ele ouviu falar de Jesus, estava próximo. E ele tinha um servo enfermo. Então, ele pediu aos judeus. Enviou ali os judeus e falou, vai lá, chama Jesus para vir na minha casa. Porque ele teve fé que Jesus poderia curar o teu servo. E naquele momento, os anciões foram até Jesus e chamaram, rogaram, Jesus venha, né? Para não oferecer ciência, da minha fala do jeito que eu entendo. Jesus venha curar o servo do centurião que está enfermo à beira da morte. E aí quando Jesus vinha vindo com os judeus, esse centurião, ele ficou, como que eu posso dizer? Aleluia! Teve dúvidas na mente dele. Ele falou assim, ele mandou alguns amigos dele, falou assim, não, vai lá, fala para Jesus não vir não. Sabe por quê? Porque eu não sou digno que Jesus vai entrar na minha casa. E ele ficou com essa dúvida no coração dele, porém ele ainda tinha aquela fé que Jesus salvaria o filho dele, o servo dele. E aí ele mandou, né, esses amigos para ir com Jesus. E muitas das vezes é isso que o inimigo implanta nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Que nós não somos dignos de ter Jesus conosco. Que nós não somos dignos de ter Jesus ao nosso lado. Que nós somos dignos de entrar numa igreja. Que nós somos dignos de adorar e exaltar o Senhor. Que nós não somos dignos. Mas Jesus vem para quebrar todo esse paradigma. E aí, quando ele foi chegando, assim, a fé daquele centurião era tamanha que ele não conhecia Jesus, que só de ouvir falar. E mesmo assim ele pediu para Jesus que somente falasse uma palavra, o seu servo seria curado. E eu fiquei, fui entender, porque a palavra do Senhor diz assim, e admirou-se Jesus. E eu fui procurar entender o que significava essa palavra. E sabe o que significa? Admirar é um sentimento de profundo respeito que é gerado por algo que consideramos belo e grandioso. Então aquele servo, ele tinha fé. E somente por aquela fé, Jesus achou lindo, grande e maravilhoso. E muitas das vezes, a gente só tem a fé. Só a fé. E lá em Mateus, vai falar da fé do tamanho de um grão de mostarda. Só que você já parou, não sei se você já pesquisou, se você já viu, se alguém já te falou, que quando um grão de mostarda
grão de mostarda, quando plantado, ele cresce e germina. Então Jesus disse para que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda pequenininho, mas que não se mantesse nisso, para que germinasse, para que crescesse, para que fosse grande. E falando sobre fé, estudando sobre a fé, não tinha como eu não mencionar sobre o cego Bartimeu. Esse cego que ele só ouviu falar de Jesus, que Jesus estava próximo, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele não conhecia, ele não via, ele era cego, obviamente. Então ele só ouviu falar que era Jesus. Ele, opa, eis aí a minha salvação, eu vou crer. Eu vou crer e vou confiar. E o interessante é que muitos repreendiam ele naquele momento, e quando ele começava a clamar: Jesus, filho de Davi, as pessoas: ei, para, não incomoda o mestre. Mas, e é assim que é a nossa vida. Muitas das vezes eu falei algumas vezes com o pastor, a gente tem 10 acertos, mas a gente tem um erro, a gente é muito acusado por aquilo. Mas é assim. E é todo mundo tentando parar aquele cego de falar. E aí o que ele fez, sabe o quê? Que ele clamou mais alto. E que ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí que ele teve mais fé ainda, porque ele não deixou que as pessoas calassem ele, mas ele abriu a boca santa dele e adorou e pediu ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Falando de fé, irmãos, como não mencionar a mulher do fluxo de sangue? Muito conhecido, como não falar? Essa mulher que por 12 anos procurava solução para o seu problema. Ela tinha uma doença, gastou tudo que tinha, todo mundo conhece a história. Mas ela teve aquela fé, que quando Jesus passasse ali, que ela tocasse naquela orla, somente tocasse na orla dele, ela seria curada. E é muito interessante saber que quando ela toca Jesus, havia uma multidão. E Jesus, assim que ela toca, Jesus, opa, para. Alguém tocou em mim. Mas os discípulos: Jesus, todo mundo te toca. Todo mundo está te tocando. Como assim? Ele: não. De mim saiu virtude. Saiu virtude do mestre. Ele sentiu que o toque foi diferente. Eu gostaria de fazer uma pergunta: você está tocando o mestre diferente? Ou você está apenas apertando ele como a multidão fazia? Jesus quer um toque diferente. Ele quer que dele saia virtude. E começando falando sobre a fé, ali também tinha Jairo, que era no momento em que Jesus estava indo à casa de Jairo. No momento em que a mulher toca Jesus, era o momento em que o Jairo, que também era uma autoridade, era o príncipe da sinagoga, ele chamou Jesus: Jesus, a minha filha está à beira da morte. E por ser autoridade naquela época, eles tinham muita fé em Moisés, né, que Moisés escreveu. Então ele pensou: não, eu vou lá porque Jesus vai curar, em sério. E ele chamou e Jesus foi por ele. E nisso a mulher tocou nele e dele saiu virtude. E nisso, né, que Jesus continua indo para a casa de Jairo, vem um outro príncipe da sinagoga e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha já faleceu e não há mais o que fazer. E é lindo, é muito lindo o que Jesus fala para ele. Jesus vira para Jairo e fala: crê somente e será salva. Crê somente. E eu fico pensando, para essas pessoas crer, uma pessoa que elas não conhecem, uma pessoa que elas não viram, e nós hoje possamos sentir. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Como não crer? Como não confiar? E às vezes é assim na nossa vida. Deus está junto com a gente, te consolando, está ali te falando: ei, eu estou contigo, ei, eu estou aqui, vai dar certo, eu estou com você, neste momento não para não, que eu estou aqui contigo. E o que a gente faz? Deixa a dúvida tomar conta, nós nos frustramos e nós deixamos os nossos sentimentos tomar conta da nossa fé e da nossa certeza. Muitas das vezes nós deixamos a nossa fé abater. Vem as coisas da vida, não é fácil. E Jesus estava ali e disse: crê somente e serás curado. E ele
foi curada. Jesus ressuscitou a menina. Então, crê somente. E como não lembrar de Pedro, quando os discípulos estavam à noite no barco, Jesus foi orar à parte. E disse para os discípulos irem indo, que logo Jesus encontraria com eles. E naquele momento tinha tempestade, tinha vento, o vento era contrário, as ondas eram grandes, né? O barco estava açoitado pelos mares. E aí Jesus foi encontrar com eles no barco. Mas Jesus é tão tremendo que ele foi andando sobre as águas. Ele não foi de qualquer jeito. Ele foi andando. E quando ele chegou ali, o vento batendo no barco, eles te questionaram: é um fantasma? O que é? A gente não sei o que é. E Pedro disse: Senhor, se for tu mesmo, manda que eu possa ir contigo. E eu entendo, Pedro, às vezes nós precisamos mesmo saber se realmente é Deus que está falando conosco. Temos o discernimento do Espírito para saber se é Ele mesmo que está conosco. E quando Pedro foi, e o vento bateu, Pedro sentiu frio, Pedro sentiu medo, Pedro afundou. Só que naquele momento que Pedro foi se afundando, Jesus falou assim: Jesus, salva-me. Ele duvidou? Ele já sabia que era Jesus. Mas o vento bateu, e é assim com a gente está com Jesus. O vento bate. A gente está com Jesus. Jesus já está ali, já falou: calma, eu estou contigo. Mas o vento bate. E nós somos seres humanos, nós vamos sentir, com certeza. Mas só que Pedro teve uma fé, porque ele disse: Jesus, salva-me. É errado afundar? Nem sempre nós somos seres humanos. Nós temos que buscar ser seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Mas ele afundou, não aconteceu. E Jesus estendeu a sua mão. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão. Pedro segurou na mão de Jesus e Jesus a trouxe de volta. Aleluia, Pai. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado Tu és maravilhoso, Jesus. E é maravilhoso saber que Jesus estendeu a sua mão. Porque ele não estendeu a mão só para Pedro. Ele estendeu a mão para todo mundo que está aqui. Porque se nós estamos aqui foi porque Jesus estendeu a sua mão. Louvado seja Jesus. E também, falando de fé, eu me deparei com a história de Paulo, que era perseguidor e passou a ser perseguido. Mas eu procurei saber por que Paulo perseguia, né, os cristãos. E ele perseguia os cristãos porque ele era um fariseu. E ele considerava que a fé cristã era uma heresia. Então, uma heresia, né, e uma traição à lei de Moisés. Então, ele era muito rígido na questão da lei de Moisés. Então, Paulo teve que ter um encontro genuíno com Jesus. Ele teve que ter um encontro genuíno. E esse encontro que nós devemos ter com Jesus a cada dia. Porque é necessário. É necessário termos um encontro com Jesus a cada dia. A Bíblia nos ensina em Lucas, no seu capítulo 9, no seu versículo 23, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo diariamente. Diariamente. E aqui eu finalizo. Dentre muitas histórias de fé que eu poderia contar, finalizo contando a minha. Porque entre muitas histórias, muitos testemunhos, o meu testemunho vale por mim mesmo. E o seu testemunho vale por ti mesmo. Quando Jesus estendeu a mão para você, quando você não era nada, não era ninguém, Jesus estava lá. Naquele momento em que ninguém te viu, Deus te viu. Naquele momento em que você disse: Senhor, daqui eu não passo, daqui eu não vou estacionar, vou parar, Jesus estava ali.
E Ele teve verdadeiramente um encontro conosco. E eu finalizo dizendo a minha própria história de fé. E eu gostaria que você também se lembrasse dos momentos em que você mais precisou e que o único que estava lá para estender a mão era Jesus. Porque Ele é o único que não nos desampara. Ele é o único que Ele não te julga. Errar é humano. Permanecer no erro, perdoa a palavra burrice. Devemos melhorar sim, seguir a Jesus sim a cada dia. Glória a Deus. Aleluia. E eu gostaria que você lembrasse, que você não se esquecesse das vezes que o Senhor estava contigo, do encontro verdadeiro